Hola, bienvenidos a la clase de español. Yo soy la maestra Daiane y hoy vamos a hablar sobre el uso de los pronombres possessivos. Acompanhem. Bom, trouxe para vocês aqui uma historinha e já lá no início a gente consegue observar dois gatinhos sentados em cima de uma palavra. Essa palavra se chama tuyo e significa teu. E aí o gatinho pergunta para ela, ou melhor, ele diz: Ágata, com respeito a vós, eu me sinto assim, tuyo. Ou seja, com relação a você, eu me sinto assim, teu. E aí ele pergunta para ela: e vós? E você? E aí ela diz: no, a mim me gusta mais assim. Ou seja, eu prefiro assim, separadinho. E aí a gente formou o quê? Duas outras palavras, aquelas palavras que nós conhecemos lá na nossa primeira aula. Nós formamos dois pronomes pessoais, que é o tu e o yo. E aquele primeiro lá, o tuyo, é um pronome possessivo. Ou seja, ele disse que era dela, que ele pertencia a ela. Diferentemente, se nós temos aí duas palavras separadas, que aí nós temos duas pessoas, que é o tu e o yo, que sou o eu, ok? Então, com relação aos nossos pronomes possessivos, vamos identificar algumas características dele. Como nós vimos lá na nossa historinha, ele vai ter uma relação de posse sobre algo. Então, o gatinho, por exemplo, disse que ele pertencia a Ágata, né? A gatinha. E essa posse, ela pode ser com relação a pertencer a um grupo, pertencer a algo ou a alguém, ou mesmo por ter um parentesco. Por exemplo, eu poderia dizer: esse niño es el hijo mío, ou seja, esse menino é o filho meu, é meu filho. Então, também serve para indicar familiaridade com alguém. Os pronomes possessivos geralmente podem substituir os nossos substantivos. Ou seja, se eu já mencionei um substantivo em algum momento da minha conversa, em outro momento, para não ter que falar novamente aquele nome, eu posso simplesmente utilizar um possessivo. E aí eu vou estar dando a referência àquilo que já foi dito, ok? Geralmente, ele vai combinar com as pessoas gramaticais. Quem são as pessoas gramaticais? O yo, que sou eu, o tu, o ele, o elha, enfim, todas as pessoas elas terão um possessivo similar a ela na hora de fazer aí a substituição. Bom, se cada pessoa gramatical eu tenho uma referência de gênero ou de número, quais são os gêneros? O feminino, o masculino, os números, singular e plural. Para cada uma dessas pessoas, eu também vou ter um pronome possessivo específico para designá-las, ok? Então, vamos conhecer aí a tabelinha dos nossos pronombres possessivos. E aí a gente tem de um lado os nossos pronomes pessoais, né, que já conhecemos, e os seus equivalentes nos pronomes possessivos. Então, vamos lá, vamos começar com os masculinos. Para yo, eu tenho mio no singular, que significa meu, e mios no plural, que significa meus. Tuyo para tu, no singular, e tuyos para plural, que seriam os teus, né? Tenho suyo no singular e suyos no plural para seus, ou suas. Nuestro, ou nuestros no plural, que seria o nosso, ou os nossos. Vuestro, ou vuestros, que seria vossos. E suyos, ou suyo, que seriam os seus também para as terceiras pessoas aí do plural. E ao lado correspondente feminino, o que vai acontecer? Nós só vamos substituir a nossa letra O pela letra A, tudo bem? Então, praticamente a mesma pronúncia, só mudando aí o nosso gênero. Uma observação é que mio e mia necessita um acento que nós chamamos de tilde. É o acento que vai marcar a sílaba tônica, é um acento específico da língua espanhola, não tem um equivalente no português, mas ele vai servir especificamente para sinalizar que essa sílaba I, no caso a letra I, é a mais forte. Então, por favor, lembre-se de acentuar o pronome possessivo na primeira pessoa, ok? Bom, temos aqui alguns exemplos, então vamos lá. Um exemplo para yo, poderia dizer: El regalo de Navidad es mío, o presente de Natal é meu. Para a pessoa tu, las mochilas são tuyas, as mochilas são tuas. E para a terceira pessoa poderia ser: de quem é el coche? De quem é esse carro? E a resposta seria: Lola tiene um coche rojo. Creio que é suyo. Ou seja, Lola tem um carro vermelho, eu acho que é dela, é seu.
ou seja, daquela pessoa. Exemplos com nosotros, nosotras, vosotros, vosotras. Tem aí uma pequena conversa, diz assim: Olá, creio que nos hemos confundido. Oi, eu acho que a gente se confundiu. Que passou? O que aconteceu? Ah, es que estas compras não são nuestras, são vuestras. Ou seja, essas compras aqui não são nossas, são vossas. O pronome vosotros é muito utilizado na língua espanhola, então é bem comum que vocês encontrem aí vuestras, vuestros, ok? E aí a resposta é, sim, são nuestras, muitas graças, sim, obrigada, são nossas. Bom, já que nós já conhecemos os pronomes possessivos, venho aqui falar para vocês que nós também temos alguns adjetivos possessivos. Isso ficará para uma outra aula, mas para que vocês tenham mais ou menos uma noção de qual é a diferença do uso de cada um deles, é que, geralmente, quando utilizamos o nosso pronome possessivo, eles jamais podem ir antes dos substantivos. Porque quando vão antes dos substantivos, nós usamos os adjetivos possessivos. Então, por exemplo, na frase, minha hermana se llama Denise, essa frase aí contém um erro. Qual é? Não posso colocar o meu pronome possessivo antes do meu substantivo. Primeiro eu apresento o que é, depois eu informo a posse. Então, o melhor seria utilizar um adjetivo para substituir esse minha e ficaria minha hermana se llama Denise. Tudo bem? Bom, para que vocês tenham uma noção, essa é a tabelinha dos adjetivos possessivos. Como vocês podem ver, eles são menores na forma da escrita, eles não têm gênero, não têm número, eles têm número, mas eles não têm feminino e masculino. Então, nós vamos utilizar o mesmo adjetivo para ele, para ela, ok? Só uma observação. Nós temos aí nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Esses aí vocês já conheceram lá nos pronomes. Então, com exceção de nosotros e vosotros, que são as mesmas formas de tratamento, tanto para o pronome possessivo quanto para o adjetivo possessivo, as demais vão variar, as demais pessoas. Tudo bem? Então, vamos tentar identificar aqui em uma frase onde que eu tenho um adjetivo possessivo e onde que eu tenho um pronome possessivo. Não confundas. Vamos lá. Cuidemos nuestra casa. Casa é o meu substantivo. Então, se está vindo antes, eu tenho aqui um adjetivo possessivo. Estou dizendo aí, a classificação dessa casa é que ela é nossa, essa é a qualidade dessa casa. Já na parte que vem a seguir, que diz la nuestra, ou seja, a nossa, foi comprada el año passado. Nesse caso, eu tenho um pronome possessivo. Por quê? Ele conseguiu substituir a palavra casa, que já tinha sido mencionada anteriormente. Como a gente conversou lá no início, os meus pronomes possessivos, eles podem simplesmente vir a substituir algo que já foi dito, para não ter que ficar essa repetição. Então, nós temos aí as mesmas palavras, mas cada uma delas é uma classificação diferente de possessivos, ok? Vamos ver aqui outros exemplos. Quando que eu posso utilizar? Antes do substantivo, mas se eles não estiverem, digamos que em sequência. Ou seja, eu tenho aqui uma frase. São minhas as chaves que estão em cima da mesa? São minhas essas chaves que estão aí em cima da mesa? Ou seja, entre a palavra minhas, que é o meu pronome possessivo, e chaves, que são as chaves, o meu substantivo, eu tenho las, um artigo, as chaves. Então, eu posso utilizar aí, sim, um pronome possessivo, se o meu substantivo não vem logo em sequência. E aí, nós temos a indicação aí do substantivo e do pronome. Outra situação, geralmente depois do substantivo ou quando ele foi ausente da minha frase, mas eu tenho uma intenção aí já predeterminada. Exemplo, essas chaves são minhas, ou seja, me pertencem. Essas chaves são minhas. Outra situação, responder uma pergunta relacionada à posse de algo, de um substantivo. De quem são essas chaves? De quem são essas chaves? São minhas. São minhas. E, novamente, ele está se caracterizando aí como substituição do meu substantivo já mencionado, que são las llaves. Outra situação, quando eu tenho um artigo, que neste caso deste exemplo é las, que seria o nosso as do português, um artigo definido, eu posso utilizar
os meus pronomes possessivos para fazer um contraste das informações. Exemplo, como são as llaves? Como é que são as chaves? Las mías están en un llavero. Las tuyas não, ou seja, as minhas estão num chaveiro, as tuas não. Então, eu utilizei aí um artigo para fazer esse contraste entre a diferença das minhas chaves, é um exemplo. Ok? Bom, agora eu convido vocês para que nós venhamos a praticar o que foi mencionado até então. Então, nós temos aí, complete as orações com um pronome possessivo adequado. Para que nós consigamos preencher isso de uma forma coerente, precisamos observar quem são as pessoas. Nem sempre vai ter escrito aí ele, ela, nós outros. Então, nós temos que estar atento à frase inteira, o contexto dela, para que a gente consiga identificar. Então, vamos ler cada uma delas e vamos tentar identificar quem é o sujeito, quem é o substantivo, e aí vamos fazer a referência. Outra observação, lembre-se que os pronomes possessivos, eles combinam com o gênero, feminino, masculino, e o número, singular ou plural. Então, é muito importante que isso também seja muito bem analisado. Vamos lá. Letra A. Maria comprou um auto novo. Então, nós já sabemos que existe um auto, sim, que é um substantivo masculino singular, e Maria é ella. Então, el auto é suyo, ou seja, el auto é de ella, de Maria. Ela comprou um carro novo. B. Comprei este perrito em la tienda de mascotas. Comprei esse cachorrinho na loja de animais de estimação. E aí nós temos el perrito, que é um cachorrinho masculino singular, e comprei, que eu comprei. Então, quando eu digo creem, acredita em mim, es mío, é meu o cachorrinho. Letra C. Sabes se os regalos que estão aí são meus ou são? Estou perguntando para uma pessoa diretamente. Sabes? Isso aqui eu perguntei para a pessoa tu. Tu sabes se estes presentes que estão aí são meus, ou são, se eu estou falando diretamente com a pessoa, então eu tenho que dizer são tuyos. ¿Sí? D. La pluma que está sobre la mesa me pertenece. A caneta que está sobre a mesa me pertence. A caneta, la pluma, é feminino, ¿sí? E singular. Então, é mía. Eu traje mi cuaderno. Eu trouxe meu caderno. Vosotros trajistes los... vosotros, no caso, vós, trouxeram os vuestros, os vossos cadernos, ok? Segundo, relaciona as frases. Abaixo eu tenho as respostas, elas estão destacadas em negrito, os pronomes possessivos, e acima eu tenho as perguntinhas. Então, vamos lá. Letra A diz assim, de quem é esta maleta? De quem é esta maleta? E aí, observando todas as minhas opções, eu tenho lá embaixo uma referência à maleta, né? Então, Maria, tienes una maleta azul, ¿no? Creo que essa é tuya. Maria, eu acho que essa maleta é tua. Tu não tem uma maleta azul? Letra B. Que desordem! De quem são todos esses papéis? Ou seja, tá uma bagunça. De quem são esses papéis? E aí a gente tem uma outra referência aí, né? Se eu estou perguntando diretamente, eu posso responder diretamente. Então, pues, são tuyos, são teus. Não reconheces tus próprios documentos? Letra C. Estas botas são de Susana, creio. Essas botas acho que são da Susana. E aí, sim, são suyas, ou seja, são delas, são suas. Las usa para montar a cavalo. Letra D. Mis hijos são muito maiores já. Ah, os meus filhos já estão bem crescidos, já são bem mais velhos. E aí, a resposta poderia ser, los míos, os meus não. São muito pequenos todavia, ou seja, ainda são pequenininhos, são crianças. E por fim, este é o celular ou el mío, senhor Lopes? Esse é o seu celular ou é o meu, senhor Lopes? E aí ele vai dizer, es tuyo, el mío tiene una marca azul. Ou seja, ele fez aí a distinção com o nosso artigo, ok? Bom,
Esses são os nossos pronomes possessivos, vocês vão utilizá-los de acordo com as pessoas que estão envolvidas no discurso, lembrando sempre de combinar o gênero e o número, ok? Esta foi nossa classe de hoje, espero que les haya gustado. Não se esqueçam de acessar a plataforma para mais informações. Hasta luego!